O Vitor. Bueno, pessoal, da aula passada, vocês lembram que a gente começou a conversar sobre a contabilidade, né? E a gente chegou num ponto que nós vimos lá que a gente tem três fatos, né? Que a contabilidade vai estar registrando, né? E esses fatos são chamados de permutativos, modificativos e mistos, certo? Vocês lembram? Sim. Que são os fatos permutativos. Alguém lembra? Permutativos envolve. Pode falar, Vou, Adela. vou falar, não sei se Uhum. tá certo, mas foi o que eu peguei assim, é tipo a troca de dinheiro por mercadoria, alguma coisa assim. Isso, permuta, né? Isso. De valores. Isso. Então, a característica envolvem contas do ativo ou do passivo, ou entre eles, né? Entre o ativo e o passivo, e não tem reflexo, ou seja, nem aumenta nem diminui o nosso patrimônio líquido. Então, essa é a característica do fato permutativo. Tá? O fato modificativo agora. Alguém gostaria de colocar para nós? O fato modificativo, tá? Ele vai envolver uma conta de resultado e uma conta patrimonial. E haverá aumento ou redução do patrimônio líquido, tá? Então, o fato permutativo não tem aumento nem redução do patrimônio líquido, o modificativo tem, tá? E envolve uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Já o fato misto, tá? É aquele que vai, além de envolver ou ter um fato permutativo, vai ter um fato modificativo, tá? Então, eu peguei e acabei não dando o exemplo no anterior. A Adelaide, ela deu o exemplo do primeiro, permutativo, transformar dinheiro por mercadoria. Ok, tá? Não aumentou nem diminuiu o meu patrimônio líquido. Eu só peguei R$ 100 que tinha em dinheiro e transformei esses R$ 100 em mercadoria. O fato permutativo, eu vou ter um aumento do meu patrimônio líquido, porque eu vou envolver uma conta patrimonial e uma conta de resultado, tá? Então, receita com aluguel, por exemplo, eu aluguei uma máquina, eu aluguei um prédio, eu aluguei alguma coisa, aluguei para uma outra pessoa, tá? Ela me pagou R$ 1.000 de aluguel. Eu vou colocar esses R$ 1.000 no caixa e automaticamente vai aumentar o meu patrimônio líquido em R$ 100. Tá? Então eu não fiz uma troca, eu tive um aumento de receita nesse exemplo. Tá? Então por isso que é um fato modificativo. Já o misto, a gente vai ter uma permuta entre elementos e além disso vai ter um aumento do nosso patrimônio líquido. Um exemplo que eu posso usar é uma venda de mercadoria. Por quê? Porque a venda de mercadoria, digamos que eu comprei uma mercadoria por R$ 100, tá? E ela está lá no meu estoque. Quando eu vender, a lógica é que a gente venda por um preço maior do que a gente pagou. Então, eu vou vender essa mercadoria por R$ 110. Logo, quando eu vender, essa mercadoria que está lá no meu estoque por R$ 100 vai se transformar em dinheiro novamente, acrescido daqueles R$ 10 que eu coloquei a mais sobre o preço de venda. Então, a mercadoria sai do estoque, vai para o meu caixa. Tá? Os R$ 100 se transformam em dinheiro novamente, e além disso, eu tenho um aumento, né, do meu patrimônio líquido daqueles R$ 10 que eu coloquei acima, que também foram para o meu caixa. Tá? Então a gente tem uma permuta, né, o fato permutativo e o modificativo pelo aumento do patrimônio líquido, por isso que é chamado de fato misto. Certo? Tranquilo?
Seguindo, nós vimos também a questão da origem e da aplicação dos recursos, certo? Então, na representação gráfica, na figura do balanço patrimonial, onde nós enxergamos a origem dos recursos? Quem consegue me dizer? No ativo ou no passivo? Vocês não lembram, pessoal? No passivo, muito bem, o Vitor lembrou. Origem dos recursos no passivo. Então, se a gente olhar para o lado direito do balanço, a gente vai enxergar de onde saíram os recursos que a gente tem no nosso ativo. E no ativo, então, a gente chama aonde estão os valores aplicados na empresa. Então, tudo que a empresa tem de bens e direitos vai estar lá no ativo, no lado esquerdo do balanço. No lado direito, o passivo mais o patrimônio líquido, nos dias da onde saíram esses recursos, qual foi a origem, tá? E o lado direito, o passivo e o patrimônio líquido, a gente tem como fonte de recursos o capital próprio e o capital de terceiros. Vocês lembram o que são o capital de terceiros e o capital próprio? Alguém conseguiria nos dar exemplos de capital próprio e de capital de terceiros? O capital de terceiros, não sei se está certo, é quando tu obtenha recurso de fora, tipo um empréstimo de um banco. Seria isso ou não? Perfeito. Empréstimo de um banco, compras a prazo, tá? Tu comprou do teu fornecedor a prazo, os salários que tu tem a pagar, os tributos que tu tem a pagar, tudo isso são recursos de terceiros que tu tá usando que tu vai pagar mais adiante, certo? E os recursos próprios, como o Vitor já colocou ali para nós, é o dinheiro que os sócios colocaram na empresa, mais os lucros ali acumulados que a empresa, porventura, tem ao longo do tempo, certo? Então, capital próprio, as reservas, os lucros acumulados, certo? Então, essa é a distinção que a gente tem. Quando o recurso é da empresa, é próprio, tá? E quando ela faz parte desses recursos, que é normal, tá? A empresa está utilizando, ela sempre vai ter uma conta para pagar para o fornecedor, para o governo, para os funcionários, obrigações trabalhistas, lá os salários. Então, são chamados os recursos de terceiros, os empréstimos, os financiamentos, tá? Que vão. Então, todo esse lado do passivo, mais o patrimônio líquido, ele é composto pelo capital próprio e pelo capital de terceiros, que é da onde a empresa tira o dinheiro que ela, ou tirou o dinheiro que ela colocou todo lá no lado do ativo da empresa, tá? Por isso que a gente chama capital próprio e capital de terceiros, para a gente ter essa distinção. E aí vocês vão lembrar lá da equação fundamental do patrimônio: ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. E a gente vai conseguindo entender aí, com o passar das aulas, como que funciona, como que é feita essa configuração dos demonstrativos que a gente vai trabalhar, especialmente aí o balanço e o DRE, tá certo? Deixa eu projetar aqui aonde nós paramos na aula passada. Nós paramos no patrimônio líquido, certo? Isso? Aqui, se não me engano. Confere aí, eu estou muito enganado. Que foi, né? Sim. Tá. Então, até aqui a gente estava vendo a questão do quê? Do capital subscrito, tá? Que é quando os sócios prometem entregar o dinheiro para a empresa. Capital integralizado e o capital a integralizar. O integralizado é o que de fato eles já colocaram na empresa e o integralizar é o que falta colocar,
certo? Agora, o que significa o patrimônio líquido, tá? Então, o patrimônio líquido, ele não é bens, direitos, nem obrigações, mas a diferença entre eles, tá? Então, a gente chama de caráter abstrato, porque é uma coisa que não existe, não tem propriedade física, né? Mas ele vai representar o quê? A riqueza líquida da entidade. Por que riqueza líquida que a gente fala? Porque é tudo que a empresa tem, menos tudo que ela deve, certo? Que aí é o valor que sobra de fato para a empresa. Tudo que está lá no ativo, se a gente vender e pagar todas as contas lá, o chamado capital de terceiros, vai ter o valor que de fato vai ficar líquido, vai sobrar para a empresa naquele momento. Por isso que a gente chama de patrimônio líquido, tá? Ou riqueza líquida da entidade, tá? Essas contas do patrimônio líquido, elas vão representar o quê? A origem dos recursos, tá? Que compõem essa conta. Então, a conta capital representa os recursos que os sócios colocaram dentro da empresa quando fizeram a abertura da empresa. Tem uma conta também chamada lá no patrimônio líquido, que é lucros ou prejuízos acumulados, que ela vai representar o quê? Os acréscimos ou decréscimos do patrimônio líquido em função das operações da empresa durante aquele período. Tá? Então, ou seja, tendo receitas maiores que custos e despesas, ela vai auferir lucro num determinado período. Agora, se as receitas forem inferiores aos custos e despesas, ela vai ter um prejuízo num determinado período. Tá? Então, o patrimônio líquido, ele vai representar exatamente isso. O dinheiro inicial que foi colocado pelos sócios, mais essas variações da conta lucros ou prejuízos acumulados, de acordo com as operações da empresa num determinado período, que a gente vai conseguir visualizar no demonstrativo de resultado. Esse demonstrativo do resultado, ao final dele, a gente vai ver que vai sair exatamente como o próprio nome diz, um resultado que vai ser transferido para o nosso balanço patrimonial, certo? Na forma de lucro ou prejuízo, tá? E aqui a gente tem os nossos casos práticos que eu coloquei lá. Alguém tentou fazer esses casos práticos aqui ou não? Olha, professora, eu até tentei, mas me embananei toda. Eu liberei ele para vocês, o gabarito dele ou não? Deixa eu até ver aqui se eu já tinha liberado o gabarito dele. Acho que sim. Eu acho que sim, PDF, Aquele né? montadinho, sim. Aham. Tinha sim, é. Tá, então, mas nós vamos com calma dar uma olhada neles então. Deixa eu só abrir aqui o PDF para a gente trabalhar. Então, o que que diz aqui esse primeiro? Tá? Então, vamos por partes. Deixa eu ver onde é que está aqui o negócio agora. Achei. Caso prático 1. 3 pessoas resolvem abrir uma sociedade, tá? Uma empresa. E cada um concordou em entregar R$ 1.000 a título de subscrição das cotas dessa sociedade. Cada sócio efetivamente entregou em dinheiro R$ 700, certo? Então a gente abriu uma empresa, capital subscrito R$ 3.000, certo? Até aí todo mundo concorda, né? Cada um R$ 1.000, 3 sócios, tá? Cada sócio entrega o valor de R$ 700. Então, a gente tem um valor de 2.700 que de fato o pessoal entregou. Concordam comigo até aí? Então, falta entregar para a empresa R$ 900. 1.000 menos 700 dá 300. São 3 vezes 3, 9, certo? Então, se a gente pegar lá, agora deixa eu projetar aqui para vocês. Ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais. Ó. Então, o caso 1 aqui, ó. Então, se a gente pegar capital social, pessoal, que é o subscrito, vai ser R$ 3.000. Só que
falta integralizar 900, então eu vou diminuir 900 daqueles 3.000, ele vai ficar negativo. E eu ainda disse que a empresa ela teve um lucro ali, deixa eu pegar no final do ano ela apurou um lucro de R$300, tá? Subentende-se que esse lucro ele ficou lá no caixa da empresa. Então, como que ficaria o nosso balanço, dado essas informações? Algumas regras básicas aí que a gente vai começar a entender, tá? Para trabalhar melhor. O total do ativo, ele sempre tem que fechar com o total do passivo. Certo? A gente até vai fazer um exercício mais à frente, eu vou colocar para vocês, onde vocês vão ter que encontrar os valores do patrimônio líquido, só com base nos valores do ativo e do passivo. Tá? Então, o meu capital social, cada sócio colocou R$1.000, ou a título de subscrição, R$1.000, certo? Só que cada um entregou só 700. Então, falta a integralizar 900 e de lucro ali acumulado eu tenho 300. Total do passivo, 2.400. Certo? Lá no total do ativo, então, a gente coloca o caixa lá como 2.400. Isso aqui ficou claro para vocês? Esse caso 1 agora, eu explicando para vocês juntos, ou vocês... eu quero que vocês olhem agora e vocês me perguntem as dúvidas que vocês têm, ou o que vocês não entenderam. Ah, por que que todo o valor está no caixa ali? Alguém quer saber? Sim, eu quero entender o porquê tem 3.000 ali. Se já ia ser, tipo, porque só não entrou 2.100. Se já ia ser descontado os 900. Por que que não entrou os 2.100? Mas entrou os 2.100, é que como eu tive um lucro acumulado de 300, esses 300 eles se somaram àqueles 2.100. Se não tivesse aquele lucros acumulados ali, ia ficar no caixa 2.100, e o total do ativo 2.100 e o total do passivo 2.100. Isso se eu não colocasse os 300 dos lucros acumulados. É que eu coloquei mais um lucros acumulados ali para vocês entenderem aonde que fica essa conta também no patrimônio líquido. Então, lá no caixa seria a soma dos 2.100 mais os 300 dos lucros acumulados. Tá bom. É que a regra básica lá do método das partidas dobradas diz o seguinte: sempre que eu movimentar uma conta, que eu colocar algum valor no meu ativo, eu tenho que dizer da onde saiu lá do meu passivo, tá? Deixa eu ver aqui, o Vitor botou um ponto de interrogação ali. Se não tivesse lucro, seria os 2.100. Isso mesmo. Se não tivesse lucro, seria os 2.100. Aí ficaria os 3.000 menos os 900, 2.100 total do passivo, lá no caixa 2.100 total do ativo. Por que está tudo no caixa lá, pessoal? Porque eu tinha que colocar uma conta lá no ativo, tá? Nas atividades, isso vai ficar lá claro para nós. Quando é à vista é no caixa, quando é a prazo é na conta clientes ou contas a receber. Tá? Aqui é para a gente entender aonde as coisas vão se encaixando ali no balanço. Tá certo? Posso seguir para o caso 2? Deixa eu só perguntar, professor, assim, ó, para a gente saber o balanço certinho ali, então começo no passivo, eu trabalho no passivo para chegar no valor ali do ativo, isso? Ou Para a gente montar o balanço, a gente vai ter uma técnica que a gente vai fazer um passo a passo, tá? Não é automático. A montagem do balanço, ela é simplesmente a gente vai pegar o valor das contas, por exemplo, que a gente vai fazer nos razonetes, que a gente vai aprender hoje, tá? A apuração dessas contas, e a gente vai simplesmente depois vai encontrar lá, no caixa eu tenho tal valor, no lucros acumulados tal valor, e a gente vai simplesmente colocar no balanço, na ordem
que essas contas elas estão no plano de contas lá. Então, isso a gente não faz os lançamentos aqui dentro do balanço. No balanço, a gente simplesmente vai pegar esses valores e colocar ali, e eles vão ter que fechar o total do ativo, vai fechar com o total do passivo. Vai ser como um passe de mágicas, assim. Tá, entendi, agora entendi. Certo? Aquele capital social, lucros acumulados, o caixa, a gente vai fazer num outro local, que a gente vai fazer a apuração desses valores, e no momento que a gente transcrever aqui para o balanço, essas contas vão fechar ali o total. Ou tem que fechar, porque se não fechar, alguma coisa está errada. Tá? Mas então não é simplesmente a gente. É que aqui a gente está fazendo um exercício só de ver onde é que ficam as coisas ali para a gente conseguir entender essa etapa, né, da organização desses elementos ali no balanço. Mas essas informações a gente vai trazer de outro lugar depois. Tá? Tem uma técnica para fazer isso que a gente vai aprender ainda na escrituração. Tá? Tá certo. Obrigada. Então, se a gente for para o caso prático 2, então deixa eu descer aqui o caso prático 2, olha como é que fica. O que a gente tem no caso prático 2? Então, José e Humberto, tá? José Humberto é o meu pai e eu sou Humberto, por isso que eu botei José Humberto ali no exemplo, né? Abrem uma empresa de prestação de serviço, cada um com 15 mil reais. Então, capital social aqui vai ser o valor de quanto? Deixa eu compartilhar a tela do exercício para vocês enxergarem aqui. E aí eu já vou fazendo umas perguntas aqui, eu quero ver se vocês vão me dizer. Ó, se eu disse o seguinte, o José e Humberto, cada um contribuiu com 15 mil reais cada um. Qual o valor do capital social? 30 mil. 30 mil. Tá claro isso para vocês? Sim. Para os demais? Sim. Para os demais? Sim. E os demais? Tá. Sim. Então tá bem. Parte do dinheiro, eles compraram um imóvel no valor de 30 mil. Tá? E olha só, 12 mil eles pagaram à vista e o resto financiado a longo prazo. Então, olha só, eles vão colocar um imóvel no valor de 30 mil lá no ativo. Certo? Uhum. 12 mil eles pagaram à vista. Então, esse valor eles vão ter que tirar do caixa, tá? Do valor que tinha em caixa, porque eles pegaram e colocaram 30 mil, cada um estava lá no caixa. Então, 12 eles tiraram para comprar o imóvel, tá? E o restante financiado a longo prazo. Esse financiado a longo prazo, o que vocês imaginam que seja? Onde que a gente vai colocar esse financiado a longo prazo lá no nosso balanço? No passivo, O passivo no valor de 28 mil? 18 mil, né? 18 mil, é. Isso. 18, desculpa. 18 mil vai ser um financiamento lá no nosso passivo. Então, no nosso passivo, o que a gente já tem? 30 mil do capital social, mais 18 mil de um financiamento. Certo? E aí depois ali, ó, adquiriram móveis e utensílios no valor de 10 mil pagando à vista. Então, vamos voltar lá para ver como é que ficou esse negócio. Ó. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui. Então, olha só. No passivo, como eu falei. Ué. Apareceu? Agora sim. No passivo, capital social 30 mil e financiamentos 28, tá? Por que 28? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu botei pagando à vista ali móveis e utensílios, mas na verdade era a prazo.
tá? Porque, olha só, o financiamento vai ficar com 28, tá? Então, digamos que 30 mil é o capital dos sócios e de financiamento é os 18 mil, mais os 10 mil para comprar os móveis e utensílios, certo? Então, como que ficou o nosso caixa? No caixa nós tínhamos 30 mil, descontamos 12 para comprar o imóvel, e aí 12 se transformou nos imóveis, mais os 18 do financiamento, certo? Imóveis e utensílios no valor de 10 mil. Então, a gente tem para onde foi o dinheiro e da onde que saiu o dinheiro. Não sei se ficou claro isso para vocês ou não. Esse eu não entendi muito bem. Tá. É que aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo onde está escrito aqui pagando à vista? Adquiriram móveis e Sim. utensílios no valor de 10 mil pagando à vista. Entendam aqui como pagando a prazo, tá? Não é à vista. Pagando a prazo, ou seja, ele pegou um empréstimo aqui, um financiamento. Tá, se for a prazo, ele vai somar ali no passivo. Isso. Aí lá no passivo, nós vamos ficar com os 18 do financiamento do imóvel, mais os 10 mil do financiamento dos móveis e utensílios. Certo? Certo. Deixa eu voltar aqui agora para lá. Então, ó. Olha só. Então, capital social vocês entenderam de onde saiu. Nos financiamentos, são o 18 do imóvel mais os 10 dos móveis e utensílios. Tá? Isso aí. E lá no ativo, então, 30 mil dos imóveis, um imóvel que a gente adquiriu, mais 10 dos móveis e utensílios, e o nosso caixa, que era 30, eu tirei 12 e ficou com 18. Se eu somar esse total do ativo, ele vai fechar lá com o meu total do passivo. Certo? Ficou claro agora para vocês? A única coisa é que eu vou dizer, eu ratei lá que eu botei à vista ali, mas tem que ser a prazo, tá? No financiamento ali no cabeçalho do caso prático. Ficou claro para vocês ou não? Sim. Alguém ainda não pegou esse ou não? Pode falar, tá, pessoal? Aí eu explico aqui, já que eu confundi um pouco vocês ali. Se não, eu posso seguir daí. A Janaína Moura. Vamos ver aqui, veio mais alguma coisa. No caso, as dívidas são somadas junto com o capital. O capital social é uma coisa, as dívidas, por exemplo, os financiamentos, eles vão ficar no lado direito, no passivo, tá? Só que aí, capital de terceiro, ali é acima do patrimônio líquido. E capital próprio é abaixo do patrimônio líquido, mas tudo fica no lado do passivo, porque é a origem do dinheiro, tá? Tanto o dinheiro dos sócios, como os lucros, como o capital de terceiros, é a origem, é da onde saiu, por isso que eles ficam no lado chamado passivo, tá? Que é da onde veio, é a origem dos recursos, certo? E no ativo é onde esses valores foram aplicados. Assim, tá, pessoal? Aqui a gente está fazendo um exercício de alocação dessas contas, desses valores. Depois, na prática, isso vai ficar muito mais claro para vocês, tá?
Deixa eu seguir aqui para o caso 3. Ó. Então, o que que a gente teve lá no caso 13? Então, é a continuação do 2. Então, digamos que nesse exercício ainda, a empresa, ela teve receitas no valor de 40 mil e despesas no valor de 33. Todas transações à vista, ou seja, o dinheiro vai para o caixa. Então, obtendo um lucro de 7 mil. Então, o que que aconteceu? Ó, com a apuração lá, a gente tem o quê? Lucros acumulados de 7 mil, e esse dinheiro a gente soma lá nos 18 mil do caixa, 18 mil mais 7 mil, o caixa ficou com 25 mil. Notem que a gente aumentou ali o total do ativo e o total do passivo. O total do ativo sempre tem que ser igual ao total do passivo? Sempre. Se não for igual, alguma coisa está errada ali. Tá. Isso é regra, assim, básica, tá, pessoal? Se o total do ativo está diferente do total do passivo, alguma coisa está errada, tá? Certo? Pessoal aí, tranquilo? Tranquilo. Os demais? Sim. Os demais? Tudo certo. Eu fico apavorado quando vocês ficam muito silenciosos assim, muito calmo. Tá, aquele eu vou corrigir depois o caso prático 2 ali. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, então, para quando vocês revisarem depois. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, tá? Adquiriram móveis e utensílios no valor de 10 mil, pagando a prazo, tá? Eu vou colocar, ó. Tá? Aqui vai ser... Depois eu vou colocar pagando a prazo. Pagando a prazo, tá? A prazo. Certo? Então, aqui eu vou alterar depois, tá? Só para não confundir vocês. Então, virando a página, tá, pessoal? Alguém já deu uma olhada naquele plano de contas que a gente tem lá disponível? Na aula 2, se não me engano, está lá no tópico 2. Alguém já olhou ele, bisbilhotou? Não, é muita coisa. Adelaide já? Eu dei uma olhadinha. Tá. Lá o que que tem, tá, pessoal? Basicamente, é um modelo simplificado que a gente vai começar a falar sobre contas agora. Então, o que vocês viram já nesses exemplos que a gente fez, por exemplo, tinha a nomenclatura caixa que a gente usou. Caixa é o nome de uma conta onde a gente usa para estar registrando toda a movimentação dos valores em espécie na empresa. A conta imóveis, tá? A nomenclatura que a gente utiliza para registrar todos os valores dos imóveis dentro da empresa. A conta fornecedores ou financiamentos, a gente vai registrar toda a movimentação das dívidas com os fornecedores ou com os financiamentos que a empresa tem, certo? Então, isso a gente tem estruturado lá no plano de contas e a gente vai entender um pouquinho melhor aqui a partir de agora, tá? Então, o que que é a tal da conta? É um recurso contábil que a gente tem, que a gente reúne sobre um único item todos os eventos e valores patrimoniais, tá? De mesma natureza. Como exemplo, por exemplo, a conta Banco X registrará toda entrada e saída de dinheiro do Banco X. E o saldo dessa conta, a gente lá no final do mês vai registrar ali no balanço, onde a gente tinha a caixa, na seguinte vai ter Banco X com o valor do saldo da conta no final do mês. Tá? A teoria patrimonialista, que a gente viu que é a teoria mais difundida e aceita, né, que a gente que mundialmente se pratica, né, ela tem o patrimônio como objeto de estudo. Então, o objeto da contabilidade, lá a gente viu que a gente tem o patrimônio. Tá? Classifica as contas em contas de patrimônio e contas de resultado. Isso é importante, tá, pessoal? Contas de patrimônio e contas de resultado.
função da conta, tá, pessoal? A função delas é representar graficamente a variação patrimonial que um fato promoveu lá no seu patrimônio. O que é representação gráfica? É a forma do balanço ali, como a gente tinha descrito naqueles casos práticos, tá? As contas, elas podem ser o quê? Debitadas ou creditadas. A diferença dessas contas a gente vai chamar de saldo, sendo ele devedor ou credor, tá? Aqui vai ter uma característica que a gente vai ter que praticar para treinar e entender que é um pouquinho diferente daquilo que a gente tem na nossa conta bancária lá, por exemplo. Que vou dar um exemplo, tá? O caixa, contabilmente, a conta tem natureza devedora. Então, quando eu coloco o dinheiro no caixa, eu vou debitar o caixa para a contabilidade. Só que na nossa conta no banco lá, quando a gente debita na conta, quer dizer que saiu o dinheiro na conta, não é isso? É Sim, isso aí, né? Só que aqui para nós vai ser diferente. Contabilmente, a gente vai ter que virar essa chave um pouco para a gente continuar a entender. Mas com calma a gente vai eu se atenho agora a esses detalhes das nomenclaturas, né? Então, contas debitadas ou creditadas, a diferença é o saldo, que pode ser devedor ou credor, tá? Débito e crédito, da onde que saiu essa história, tá, pessoal? Então, é o método das chamadas partidas dobradas, tá? Determina que para cada débito devemos ter um crédito de mesmo valor. Então, para o registro de um fato contábil, de uma coisa que ocorre lá na empresa, a gente tem que utilizar, no mínimo, sempre duas contas, tá, pessoal? Então, eu vou registrar a entrada de dinheiro na empresa. Eu só vou usar a conta caixa. Não. Tu vai usar a conta caixa e mais uma outra conta. Por quê? Porque no caixa, se tu colocar dinheiro na empresa, tu colocou o dinheiro lá no caixa, tu usou uma conta do ativo lá onde os valores são aplicados. Mas agora tu tem que dizer da onde que saiu esse dinheiro. Por isso que a gente tem que usar outra conta, certo? Então essa é a lógica que a gente vai começando a entender agora, tá? O movimento de débito e crédito a gente realiza através de um razonete, tá? Chamado resumo do livro Razão. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele em formato de T, que a gente coloca à esquerda os valores a débito e à direita os valores a crédito, tá? Aqui é a mesma lógica lá do balanço patrimonial, onde à esquerda a gente tem os valores do ativo, que a gente vai ter as contas de natureza devedora, e à direita a gente tem as contas do passivo, que são de natureza credora. Então, as contas de natureza devedora são contas de aplicação e as contas de natureza credora são contas de origem dos recursos, da onde saíram os recursos, tá? Se eu estiver falando muito rápido essa parte, vocês me interrompam, mas eu quero aproveitar o tempo para depois vocês retomarem isso e a gente vai também, nas próximas aulas, estar sempre relembrando esses conceitos aqui para vocês gravarem bem, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de razonete, ó. Então, a conta caixa. Eu tenho 100 devedor e 50 credor. Logo, o nosso saldo é 50 devedor. O que vocês acham? Esse 50 devedor significa que a empresa tem os 50 no caixa ou ela está devendo esses 50 para alguém? O caixa está positivo ou o caixa está negativo nesse exemplo? acho que tá negativo. Ele deve esses 50. Quem mais? Quem mais vai entrar nesse barco aí? A Ana também entrou nesse barco aí. Cuidado que esse barco pode ser furado, hein? Acho que ele deve também. Mais uma aí, vamos lá. Já tem 3, vai afundar todo mundo aí, hein? Então, bota em colete. Quem mais vai? Vamos lá, vamos lá. Tem que saber nadar para entrar nesse barco aí com os outros. Vamos lá.
Laura, vai. Eu também acho que tá devendo. Alguém acha que não? Que ele tem esse dinheiro no caixa lá? Ah, mas ninguém? Não irei me pronunciar. Vamos lá. Quem tem coragem aí, vamos ver. Diz assim, vocês estão tudo errado e a resposta é essa, e aí me explica por quê. Pessoal, exatamente isso que eu quero provocar vocês, que quando a gente tem 50 devedor para o caixa, quer dizer que aquilo que eu falei sobre a conta no banco lá de vocês é ao contrário. Quando a gente tem 50 devedor aqui, quer dizer que a gente tem 50 reais no caixa ainda, tá? Então, quando a gente debita o caixa, quer dizer que a gente coloca dinheiro no caixa. Então, aqueles 100 reais a débito ali é 100 reais que entrou no caixa e os 50 reais a crédito quer dizer que são os 50 reais que saíram do caixa. Logo, a gente tem um saldo de 50 devedor para o caixa, que quer dizer que nós temos 50 reais no caixa da empresa nesse momento. Agora eu confundi vocês, né? Não, é isso aí. Eu ia dizer, agora deu um tilt. Tá? Mas é exatamente isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque ali na frente isso vai ficar mais claro para nós. É justamente esse método da teoria das partidas dobradas, ele faz uso dessa questão do débito e do crédito, que a gente tira de um lugar e coloca em outro, né? Então, a gente tem que começar. No caso, o crédito, aqui a Janaína perguntando, no caso, o crédito é positivo e o débito seria negativo. Na verdade, não, é o contrário aqui, né? Então, o débito é positivo e o crédito é negativo, tá? Então, a gente tem, é como se fosse ao contrário, tá? Então, e aí se vocês recordarem lá de uma das aulas anteriores, a gente comentou o seguinte, que as contas do ativo e do passivo sempre terão saldo iguais ou maiores que zero. E somente as contas do patrimônio líquido, tá, podem ter saldos iguais, maiores ou menores que zero. Tá? As contas do ativo e do passivo, elas nunca vão ter valores menores que zero. Porque o caixa, pessoal, a gente tem dinheiro no caixa somente até o limite de chegar a zero. Eu não tenho como ter um caixa menos 50, né? Quem dera se a gente pudesse abrir a gaveta lá e tirando dinheiro e anotando menos 50, menos 100, menos 200. Mas não tem, então a gente usa o dinheiro até chegar a zero. Quando chegou a zero, tá? Um exemplo, se a gente pegar, é a conta bancária, tá? Que a gente tem o limite do cheque especial, tá? Digamos que tem um limite lá de 500 reais do cheque especial e eu tenho 100 reais de saldo na conta. No momento que eu usei aqueles 100 reais de saldo, se eu entrar no cheque especial, esse valor do cheque especial, ele passa para o lado do passivo, porque ele vira uma dívida. Então, se eu usei 200 reais do cheque especial, ele vai ficar como 200 reais como um empréstimo lá no lado do passivo. Ele não fica no meu ativo. Não tem um banco negativo no meu ativo. Ele passa para o outro lado na forma de empréstimo. Vê só que coisa maluca, mas vamos andar para a gente entender. Aqui nesse exemplo, ó, o caixa ele ficou credor, 40 credor. Na verdade, isso aqui não existe, tá, pessoal? Esse 40 credor quer dizer que o caixa ficou negativo. Tá devendo. Então, na verdade, ele estaria devendo, mas como não existe caixa negativo, né? Então poderia ser uma conta do passivo aqui. Se eu colocasse uma conta ali de empréstimo, por exemplo, aí ela deveria ter o saldo credor, porque as contas do passivo têm saldo credor. As contas do ativo, elas vão ter saldo devedor, elas não podem ter saldo credor. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo que eu coloquei exatamente para isso ficar claro para nós.
tá? Que o saldo, quando o crédito for maior que o débito, ele tem o saldo credor, tá? Porém, aqui esse exemplo do caixa é um exemplo que ele não pode ter saldo credor. As contas de saldo credor são contas do passivo, tá? E esse saldo credor quer dizer que a conta ela ficou negativa, tá? Tá claro isso para vocês? Agora, sim, é um pouco confuso. Vocês vão ter que trabalhar isso na cachola de vocês aí, tá? Certo? Certo. Posso seguir? Segue o baile. Débito maior que crédito, saldo devedor. Crédito maior que débito, saldo credor, tá? Classificação funcional das contas. Então, composição, natureza, movimentação, duração e lei das sociedades. Composição, contas sintéticas ou contas analíticas, tá? Conta sintética, por exemplo, é a que vai aparecer lá no balanço, tá? Então, contas banco movimento, tá? Eu tenho R$1.000, só que desses R$1.000, a conta analítica vai ser o quê? Na conta lá no banco 1, no banco 2, eu tenho X valor, tá? Elas, como o próprio nome diz, elas trazem uma informação mais analítica, só que no balanço ela fica da forma sintética, para que você não imagine o tamanho do balanço, né? Se a gente pegar todas aquelas contas do plano de contas lá, que a gente tem um modelo e tiver movimentação, isso vai ficar enorme o nosso balanço, né? Então não teria lógica. Natureza dos saldos, contas unilaterais e contas bilaterais. O que são contas unilaterais? Sofrem variações apenas num sentido, tá? E bilaterais, variações nos dois sentidos, aumentando ou diminuindo o seu saldo. Contas unilaterais, contas de receita e despesa. Então, receita sempre creditado e despesa sempre debitado. Contas bilaterais, o exemplo do caixa, por exemplo, a gente pode tanto debitar quanto creditar o caixa, tá? Então, isso é importante a gente saber, né? Então, aqui as unilaterais, receitas, tá? E despesas sempre debitadas, enquanto as receitas sempre creditadas, tá? Contas bilaterais, divididas em 3 classes, né? Do ativo, saldo sempre devedor, passivo sempre saldo credor e contas mistas, tá? Que é a do resultado do exercício, que ora pode ser credora e ora pode ser devedora, tá? Quanto à movimentação dinâmica, tá? Que a gente usa seguido, isso aqui é mais para nomenclatura, tá? E conta estática. Então, um exemplo de conta dinâmica. O caixa, a gente vai estar sempre fazendo lançamento na conta do caixa, tá? Uma conta estática, por exemplo, prédios lá ou imóveis, a gente eventualmente vai estar comprando ou vendendo algum imóvel. Então, a gente não vai utilizar ela tão rotineiramente, tá? Quase me fugiu a palavra aqui. Duração, contas permanentes, tá? Ou transitórias. As permanentes é a que a gente usa rotineiramente, tá? Tava ali a palavra, ó. Por exemplo, contas a pagar. E a conta transitória são contas como, por exemplo, no balanço de abertura que a gente utiliza, tá? E a gente tem a lei, tá? Da classificação funcional das contas, que diz que a gente divide as contas em contas patrimoniais e contas de resultado, tá? As patrimoniais são os valores do patrimônio, então ativo, passivo, tá? E contas de resultado vamos registrar o que? As despesas e as receitas. Como exemplo lá, o empréstimo é uma conta patrimonial e salários a pagar, por exemplo, uma conta de resultado, tá? Ou melhor, despesa com salários, tá? E ainda a gente tem as contas de compensação, tá? Que a gente vai estar registrando alguns atos, tá? E não são fatos aqui, são atos administrativos que vão funcionar como lembrete para a entidade, tá, pessoal? Por exemplo, a gente emprestou um bem para uma outra empresa, tá? Ou a gente tem uma fiança em nome da empresa, ou uma hipoteca imobiliária, tá? A gente vai ter esses lançamentos de contas de compensação para demonstrar isso, que aquele patrimônio está comprometido em alguma operação, tá? Que possa ter um impacto, refletir futuramente no patrimônio da
empresa. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, das contas de compensação, e elas nunca vão ter contrapartida nas outras contas, tá? É simplesmente para demonstração. E rapidamente aqui, para a gente encerrar, né, o plano de contas, tá? Então, vai ser de acordo com o ramo e a atividade da empresa, tá? E vai servir como que elo de comunicação entre os usuários e a informação contábil, tá, pessoal? O plano de contas ele vai ter o quê? Elenco das contas, função de cada conta e quando ela deve ser debitada ou creditada, tá, pessoal? Eu fui bem rápido aqui, tá? Deixa eu parar aqui antes que encerre, mas eu vou pedir que vocês acessem, deem uma olhada no plano de contas. E daqui, quando a gente sair daqui, eu vou me logar de novo, eu vou colocar aí mais um link para tiragem de dúvidas sobre essa aula que a gente teve, que foi bem rápido. Mas aí quem não quiser acessar, dá acessa o ambiente virtual que vai ter mais um exercício para a semana que vem sobre esses assuntos que a gente viu até aqui e deu uma revisada no plano de contas, tá? Então, assim que cair a chamada, eu vou mandar um link novo ali e aí vocês podem acessar para a gente tirar as dúvidas dessa aula que a gente teve, tá? Sobre esses conceitos, certo? Mas, assim, o que é importante, então, a gente gravar desse nosso encontro que a gente teve, tá? As contas divididas em contas patrimoniais e contas de resultado. Quais são as contas patrimoniais? Tá? Então, as contas patrimoniais, contas do ativo e do passivo, tá? Ativo, passivo e podemos colocar também patrimônio líquido, tá? Nessa lista, porque tem autores que chamam o passivo, já considerando passivo mais patrimônio líquido, tem autores que separam, né? Passivo mais patrimônio líquido, tá? Então, mas aqui vamos chamar contas do ativo e do passivo, tá? Contas de resultado, contas de receita e de despesa, tá? O plano de contas, tá? Deixa eu acessar o plano de contas aqui para compartilhar com vocês. Vocês têm disponível. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar ele com vocês. A aula de hoje, professor, já está lá no Aula? Eu já vou liberar ela. Ah, tá. Uhum. Ó, deixa eu colocar aqui. Ó, então, se vocês derem uma olhada no plano de contas, ó, então a gente tem o quê? Contas do ativo, contas do passivo, contas de despesa, contas de receita e as contas de compensação, tá? Que são de apuração do resultado, tá? Mas o que interessa para nós entender que contas patrimoniais são contas do ativo e do passivo, e contas de resultados são contas de receita e de despesa. Aí a gente vai lembrar aquela questão dos fatos, tá? Fatos permutativos. A gente vai ter ou vai fazer lançamento numa conta entre contas do ativo ou entre contas do ativo e do passivo. Por exemplo, caixa e mercadoria para revenda. Quando a gente compra mercadoria, a gente coloca onde? A gente coloca no estoque. Concorda comigo? Então, olha só, lá no ativo, o que a gente tem? Ó? Uma conta chamada caixa, tá? E a gente tem uma conta chamada estoque, certo? Então, são contas do ativo. A gente transformou dinheiro em mercadoria, certo? Aquele exemplo lá que a Adelaide tinha usado também, tá? Então, quando a gente tem um fato modificativo, a gente vai usar uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Por exemplo, receita com aluguéis. Então, se eu recebi o aluguel à vista, eu vou usar o quê? A conta caixa
e uma conta de receita. Tá? Então, vamos aqui, receita, ó. Vamos procurar aqui se a gente tem. Nesse caso, a gente não tem uma conta específica para... Mas vamos colocar aqui receitas... outras receitas não operacionais, ó, tá? Então, porque não é da atividade fim da empresa. Então, outras receitas não operacionais. A gente poderia colocar, ou a gente poderia criar uma conta, receita com aluguéis, tá? O importante é a gente entender que quando tem aumento ou redução do patrimônio líquido, a gente envolve uma conta do ativo, uma conta patrimonial com uma conta de resultado, tá? Então, obrigatoriamente, se teve aumento do patrimônio líquido, a gente colocou o dinheiro no caixa, a gente tem que usar uma conta de receita. Tá? E o fato misto, que é da venda de uma mercadoria, no exemplo que a gente utilizou, a gente tem, além da permuta, a gente tem o fato modificativo lá também, que a gente tem aquele aumento oriundo do lucro, né? Que a gente, quando fizer o lançamento lá, a gente vai entender as contas que a gente vai estar utilizando. Tá? Aquelas demais nomenclaturas que a gente viu com a questão da classificação funcional das contas, né? É para a gente buscar entender, né? Então, a gente tem que saber aquela questão que as contas do ativo e do passivo, elas sempre vão ser iguais ou maiores que zero. Elas são contas bilaterais, que podem ser tanto creditada quanto debitada. Agora, as contas de receita e despesa são contas unilaterais. As contas de receita a gente sempre vai creditar. As contas de despesa a gente sempre vai debitar, tá? Lembrar que as contas, elas têm natureza credora ou natureza devedora, tá? Se elas são contas do ativo, elas têm natureza devedora, tá? Se elas são do passivo, elas têm natureza credora, e a gente tem uma regrinha que a gente vai trabalhar com isso também a partir da próxima aula, tá? Eu vou estar liberando agora, deixa eu até colocar aqui para vocês. Eu já vou liberar essa nossa aula de hoje. Aula 4. Aí. Já liberei a aula 4 aqui para vocês, então. E agora eu quero ouvir de vocês. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão? Do plano de contas, eu peço que vocês deem uma olhada depois. Do que a gente viu até agora, tranquilo. Aqui dos casos práticos lá, ficou mais claro agora, não? Sim, agora ficou um pouco mais claro. Dá uma lida agora nessa aula. Aí Sim. Entender essa questão das contas, tá? Porque é bem rápida essa explicação, mas cabe vocês agora caírem em cima do material e buscar esse entendimento dessa parte conceitual para a gente partir para a parte prática já, tá? Certo? Laura, Paloma, Ana? Tudo certo. Certo. Então tá bem. Fico à disposição, tá? Se vocês não têm mais dúvidas agora, tá? Mas se tiverem após a leitura ali, que quiserem algum entendimento complementar, por favor, tá? Mandem aí, que a gente vai se falando ao longo da semana, tá bem? Tá certo. Uma Obrigada. ótima semana aí para vocês. Igualmente.